E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, muito melancólico o fim da CPMI do INSS, morta pelo STF na base da cacetada e com os arranjos do governo lá no Senado para não aprovar o relatório final, né? Era o que a gente imaginava, na verdade, como eu falei para vocês, mas o relatório final de uma CPMI, no final das contas, serve para muito pouca coisa, né? O que a gente tem de importante é o relatório em si, indiciando 216 pessoas, o Lulinha, mais um monte de gente, coisa e tal, mas o relatório não foi aprovado pela CPMI, o que significa que não será enviado para o Ministério Público. Eu já falei sobre isso no último vídeo que eu tratei desse tema, ou seja, isso mostra a importância da gente construir uma maioria no Senado. O governo Lula conseguiu se safar nessas CPMIs porque justamente ainda tinha uma maioria no Senado e com isso tinha o apoio do Alcolumbre e com isso conseguiu botar um monte de governista na CPI que foi aberta pela oposição e a gente ficou nessa situação, né? De qualquer forma, o relatório é o menos importante. Como eu falei, o mais importante de uma CPI são as informações que ela traz para a visualização do público, e nisso essa CPMI foi um sucesso. O governo está comemorando, tá? Lembra que o Lula falou que não, que vamos investigar, doa quem doer. Se o meu filho estiver envolvido, ele vai ter que pagar por isso, não sei o que lá. Não, tá os petistas comemorando que enterraram a CPMI do INSS, né? Mas calma, ainda vem vir coisa por aí. Os governistas prepararam um relatório também que indiciava Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, dizendo que eles eram culpados pelo caso do INSS. É lógico que eles fariam isso, né? Ah, mas não tem nenhuma evidência. Mas quem se importa, né? No caso do Lulinha tem evidência pra caramba, no caso do irmão do Lula tem evidência pra caramba, todo mundo tá vendo, né? O irmão do Lula era do sindicato lá que roubava os aposentados, o Lulinha recebia mesada de 300 mil reais e não sei o que lá, ou seja, do Lula, dos caras que o pessoal colocou aqui no relatório, tinha evidência, né? Mas aí sabe como é que é a oposição? É o que eles estavam tentando fazer o showzinho deles, né? Não houve abstenção, ou seja, o governo conseguiu uma maioria folgada para enterrar isso daí, porque é lógico, eles também temem, muita gente ali do Centrão teme a questão do Banco Master. Então, embora os casos INSS e Master sejam diferentes, né, tem o careca do INSS, tem o careca do Master, né, mas tem alguma ligação aí, né? E o pessoal do Centrão está morrendo de medo desse caso do Banco Master, então votou com muita força a favor do Lula, infelizmente, né? Mas está aqui, o relatório está aqui e tem todas as informações, todas as dicas sobre por que a pessoa foi indiciada, né? E está aqui. Primeiro, o Lulinha, que é indiciado porque ele teria recebido repasses do careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como figura central nos esquemas indevidos, além da empresária Roberta Luxinger, que é amiga da Lulinha. Então, os dois foram indiciados ali, né? Ex-ministros, integrantes e ex-integrantes do governo. O José Carlos Oliveira, que é ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo Jair Bolsonaro, foi indiciado também. Olha como é que é um caso clássico de que o pessoal queria buscar mesmo a verdade, não importa quem seja a pessoa, né? Esse cara, ele chegou a ser ex-ministro do Trabalho do governo Jair Bolsonaro por um período muito curto, tá? Ele foi interino durante um período de troca de ministro e lógico, é esquerdista, tanto que estava envolvido nesse troço aqui, né? O relator o classifica como facilitador e beneficiário de uma rede criminosa instalada no topo da administração previdenciária. O Carlos Lupe, ex-ministro de Previdência do governo Lula, o José Sarney Filho, Zequinha Sarney, que é ex-deputado federal, o Pedro Álvares Correia Neto, secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, Vanessa Tocantins, que é chefe do gabinete do Ministério da Previdência Social, atuou no núcleo político administrativo, então, o Euclides Petersen, do Republicano de Minas Gerais, Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Todos esses três aqui já estão enrolados na investigação da Polícia Federal, tá? Isso é o que eu falo para vocês. Ah, acabou o problema do INSS? Não, meu amigo, acabou a CPMI. Infelizmente, deveria ter continuado, né? Mas a investigação da Polícia Federal continua e com a liderança do André Mendonça, o que eu tenho certeza vai acabar resultando em frutos muito mais polpudos mais adiante. A CPMI tem a grande vantagem de ser uma coisa que tem muita visibilidade, de sair muito resultado para a mídia, né? A PF tende a manter os dados mais fechados, mas quando sair, meu amigo, sai a coisa bastante pesada e eu tenho certeza que vai sair esse ano ainda, né? Representantes de instituições financeiras que também foram indiciados. O Vorcaro, o Arthur Idelfonso Azevedo, que é executivo do Banco C6. Olha só, o C6 também entrou nessa, hein? O Augusto Ferreira Lima, o Guga Lima, que é o sócio do Daniel Vorcaro ali. E o Eduardo Chedid, que é o do PicPay Bank Banco Múltiplo, né? Ou seja, teve mais gente aqui indiciado também nesse negócio do INSS. Lembrando, isso aqui
não tem a ver com o Banco Master, tem a ver com o consignado do INSS. A questão é que o Banco Master fazia consignado do INSS. Ex-dirigentes do INSS, Dataprev e outros órgãos. Tem uma lista de gente aqui que trabalhou no INSS, coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente investigada lá no INSS que participando desse negócio, né? Vocês sabem que eu estou sendo processado, né, por um caso ligado ao INSS, né? Eu fiz um software lá em 2018 que foi vendido para o INSS. E no momento que ele foi instalado no INSS, meu amigo, o pessoal do INSS começou a denunciar que o software era falso, que a empresa não existia. Bom, meu software que já tinha sido usado num monte de sistemas no governo federal, até no TSE foi usado meu software para inspecionar sistemas lá, para checar a segurança de sistema. Quando instalou no INSS, meu amigo, deu um escândalo, saiu na imprensa e coisa e tal. Estou sendo processado por isso até hoje, cara. Fizeram busca e apreensão aqui em casa. Agora você entende o porquê. Se o meu software tivesse rodado lá no INSS, tinha pego esse pessoal todo do INSS lá, tinha pego as falcatruas nos sistemas do INSS lá, e tinha botado luz nesse troço lá em 2018, muito antes do governo Jair Bolsonaro, muito antes dessa coisa toda, né? Infelizmente, né, o pessoal conseguiu destruir minha empresa, tanto que depois eu virei youtuber, né? Não tem, minha empresa quebrou. Enfim, essa é a história. E o relatório do Gaspar recomenda ainda o aprofundamento pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de investigações sobre o Volney Queiroz, o Onyx Lorenzoni, o Silas Câmara, o André Valadão e também, aqui eles não falam, mas também eles recomendaram a investigação sobre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, tá? Mas está no relatório. Eles não indiciaram o pessoal do STF, não. Não chegou a indiciar o pessoal do STF, não. Mas foi pedido mais investigação sobre os ministros do STF, né? E agora, meu amigo, é esperar, porque vai ter mais coisa desses escândalos aí ao longo do ano. Se o Lula tá achando que esse escândalo morreu, meu amigo, ele não tá ligado no que tá acontecendo. É lógico, existe lá em Brasília, nesse momento, uma grande tentativa de fazer uma pizza. Tem muita gente querendo enterrar o INSS e o Banco Master. O Executivo quer, o Legislativo quer, o Judiciário quer. Todo mundo lá em Brasília quer enterrar esse caso do Banco Master porque está ficando dolorido demais para todo mundo, e o caso do INSS também, mas a verdade é uma só, meu amigo, esse caso ficou grande demais para ser enterrado. É o que aconteceu com a Lava Jato. Você acha que não teve tentativa de abafar a Lava Jato em algum momento em Brasília? É lógico que tinha. A Lava Jato, da mesma forma, pegava um monte de gente, não pegava só o PT, não, pegava um monte de gente do PP, do PL, na época do Valdemar da Costa, pegava um monte de gente ali nessa Lava Jato. Houve inúmeras tentativas de acordão. O problema dessas coisas é quando chega num certo tamanho, meu amigo, é difícil de botar o gênio de volta dentro da lâmpada, tá? Eu acho que a gente está só no começo desses escândalos todos. Esse ano promete. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela.